É isso, Chuchu. Então vamos lá? Simbora. Na real, o que você está estudando nessas aulas? Os órgãos vegetais. Órgão folha, órgão raiz, órgão caule. São órgãos vegetativos. Às vezes a gente não se liga por ser animal, que a planta, obviamente, também tem órgãos. No meu caso, órgão cérebro, órgão, sei lá, nariz. No caso dela, caule, raiz e folha, claro. Então, vamos começar lá com a diferença entre caule e raiz. Gente, escrevam no chat, ou se preferir, abra o áudio, é o que você preferir, tá, Chuchu? Qual seria a diferença entre caule e raiz? O que você acha? Que você está aqui para errar e aprender comigo, né, gente? É estranho se você acertar, para falar a verdade. Mas há quem acerte. Qual é a diferença entre caule e raiz? O que você diria? Se fosse agora, valendo, é o sonho da casa própria. Qual a diferença entre caule e raiz? Estou esperando, Chuchu. Cri, cri. Valendo, Chuchu. Qual é a diferença entre caule e raiz? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A raiz pega os negócios tudo do solo. Olha, é verdade que ela faz isso, mas posso surpreender você? Existem caules diferenciados que também fazem isso. Hum, então não é essa a diferença, eu tenho que generalizar, ó, sem exceção. Que mais que vocês acham? O caule protege? Ah, mas se o caule protege, por que a raiz não protege também? Porque dentro do caule tem vasos, dentro da raiz também protege os vasos, tanto o caule quanto a raiz protege o que está lá dentro, ou protege a planta, se quis dizer, em que sentido protege? Não é isso não. Continua. O caule forma galhos e as folhas, estamos chegando perto. Vitor, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu vou só mudar o que você falou popularmente para um termo mais técnico que a gente tem que usar nas provas, tá? É isso daqui, ó. A batata que você está vendo aí, a batata comum, batatinha, batata inglesa se preferir, ou seja, não estou falando nesse momento da batata doce. Nananê. Essa batata aí, a batata comum, quando ela começa a ficar velha, ali você na cozinha deixou ela e não usou, ela vai provando que ela é caule. Apesar dela ser um órgão enterrado, então eu achei que alguns de vocês fossem falar o que muitos falam: se estiver embaixo da terra é raiz, se estiver em cima é caule. Existe o inverso também, tem de tudo nesse planeta. Caule que é subterrâneo e raiz que é aérea, cara, juro. Mas quando você deixa uma batata envelhecer, ela prova que ela é caule. Apesar de você, quando foi colher, ela tirou ela debaixo da terra, ela prova que ela é caule e ela mostra o que um caule tem que a raiz não tem. São essas gemas que você vê aí, gemas laterais que podem brotar. Elas podem brotar, originando o que o Vitor falou, galhos e depois, consequentemente, folhas, etc. Só colocar uma presença aqui, Chuchu. Bom dia. Então, como ficaria a explicação tecnicamente, né? Bom, tecnicamente, quando você estuda biologia, você passou pela aula passada de tecidos vegetais, você vê que nessas regiões onde há a gema, há tecido meristemático. Meristema, aquelas células que fazem sucessivas mitoses, originando então os galhos, os ramos laterais. Bom, essa batata comum que eu estou falando, eu disse, quando ela está velha, ela prova que ela é caule porque começa a brotar essas coisinhas aí que você está vendo dela, que são justamente as gemas laterais que darão início, então, à formação de galhos, de ramos. Portanto, a nossa conclusão inicial, antes da gente começar a detalhar essa aula, você precisa ter isso em mente, que é uma coisa que eles adoram perguntar. Qual é a diferença entre caule e raiz? A resposta técnica, então, seria, bem, o caule, ele origina o que a raiz não origina. As chamadas gemas, se preferir, axiais de axila, né, que parece mesmo, o galho vem, e a gema está bem aqui na base, como se fosse na axila dele, gemas laterais, futuros galhos e ramos. Lembrar que nessas gemas laterais, há o tecido meristemático da aula passada,
meristema é tecido que é responsável pelo crescimento. Então, faz sucessivas mitoses, vai fazendo mitose e vai surgindo lá o ramo lateral no nosso caule para sustentação ali, né? Por exemplo, de frutos e folhas, flores, tá, com o tecido meristema fazendo sucessivas mitoses. Então é isso, Chuchu. Lá, a raiz, você pode esperar quanto for. Aqui na batata velha, passou o tempo, essas geminhas começaram a se desenvolver, tá bom? Agora, você pega lá uma batata doce, que é uma raiz, por exemplo, dela não vai brotar essas gemas laterais, né? Não há desenvolvimento dessas gemas laterais. Fechou? Então, o Vitor bateu na trave, né? Eu ia considerar alguma nota se fosse uma prova, mas a explicação técnica é essa daí que você vai usar para o vestibular. Juju bem. Vamos em frente. Certo? Vamos lá. Então, não esqueça disso, a batata doce é uma raiz, há vários tipos de batata doce, aquela mais rosada, a branquinha, né? Mas a batata inglesa é caule. Curiosamente, quando você vai colher as duas, tanto a doce quanto a inglesa, você colhe elas, tem que dar a cavucada assim, mano, porque elas são subterrâneas. Tá vendo? Tem caule que é subterrâneo, como essa batata aí você tá vendo. Fui. Vamos começar com as raízes? Eu sei que a gente primeiro te alertou qual é a diferença entre um caule e uma raiz, tecnicamente falando, mas agora vamos começar a aprofundar, a falar tudo sobre elas, as raízes. Bem, eu te pergunto sobre as funções, né? É claro que ela vai fixar a planta no solo, no substrato onde a planta está, e claro também que ela vai ser responsável por absorver nutrientes não orgânico. Glicose é feita lá em cima na folha, na fotossíntese. Agora, nutrição inorgânica, claro que a responsabilidade é da raiz em absorver substâncias inorgânicas como água e sais minerais. Essa é uma aula de absorção de água e sais minerais que você terá mais para frente, mas aqui eu já fiz um corte de raiz para você ver que a água pode entrar por osmose, né? A entrada de sais pode ser por difusão, sem gasto de energia, ou então através de transporte ativo, gastando energia, certo? Entra por pelos absorventes que a raiz tem, você vai ver hoje, mas não se preocupe com detalhes dessa entrada de água e sais minerais nesse momento, por quê? Porque você vai ter uma aula especial onde a gente vai analisar isso. Mas eu sei que a raiz tem essas duas funções primordiais e, atenção, algumas raízes podem armazenar nutrientes. Algumas mais, outras menos. Ué, você não acabou de ver a batata doce? Batata doce é uma raiz, cara, que reserva amido pra caramba, pra ela. Mas nada impede de você fazer parte da cadeia alimentar e roubar dela, alimentando-se dela. Tá bom, Chuchu? Então, algumas armazenam mais, outras armazenam menos amido, mas também a função delas se embora. Como que começa a formar uma raiz? Tá lá a plantinha, uma volta no tempo. Onde que surgiu a raiz? Horas, da radícula da semente. Ou ela veio do caule. Normalmente ela vem da semente, né? Então vamos explicar isso melhor? Deixa eu só ver aqui para você. Ah, olha que bonitinho, uma raiz vindo da folha. Isso é exceção, né? Vir do caule, como na base desse milho aí, ó. Ou de uma folha, raízes adventícias, assim elas serão chamadas, quando elas vêm do caule ou da folha, é exceção. Normalmente, elas vêm da radícula do embrião, né? Então, eu vou voltar aqui para você entender melhor, bem rapidão. Deixa eu pegar minha... Aqui, rapaz, fui. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, o que acontece? Normalmente, né, Chuchu, a regra... Ah, Otávio, eu não só vou falar do gengibre, como eu vou mostrá-lo, tá bom, Chuchu? Aí a gente chega a uma conclusão daqui a pouco. Mas geralmente está ali a semente e começa a crescer uma radícula, que a gente chama aqui, né, ó, apontado. E essa radícula é que vai dar origem, então, àquela estrutura super complexa da raiz. Isso aqui é regra. Qual é a exceção? Exceção é a raiz ser adventícia, assim chamada, onde ela vai se desenvolvendo depois que o caule já está lá. Claro que vai ter a raizinha aqui que veio da radícula, né, na base do milho, mas essa raiz que vem aqui do caule,
que está nascendo uma aqui agora, certo? Ela é chamada de adventícia, ela teve origem ali no caule, ou se é o caso da violeta, na foto que eu te mostrei, na folha, ela é chamada de adventícia, não teve origem na radícula. São as duas possibilidades de origem, de surgimento, né, gente, de uma raiz. Aqui, por exemplo, na violeta, não é toda folha que tem essa capacidade de enraizar, a da violeta tem, não é todo caule que tem capacidade de se enraizar, a base do milho tem, tá bom? Do pezinho de milho. Bom, quando eu olho com mais calma, as regiões, as diferentes partes de uma raiz, eu chego à seguinte conclusão: eu posso dividir em zonas, em regiões, como você está vendo aí, zona de ramificação, zona pilífera, que é a zona mais, ou região mais famosa dela, de pelos absorventes, né, de água e sais minerais. Lá no final tem uma coifa, parece um capacete na ponta lá, uma coifa, né, uma estrutura que protege a região meristemática que faz mitose. Bom, para explicar isso, Chuchu, essas diferentes regiões, costuma cair, né, cara, um desenho, pergunta-se sobre essas diferentes regiões, eu vou fazer aqui rapidaço uma anotação para você, tá bom? Esses slides anteriores, eles queriam dizer o seguinte, então imagina uma raiz tradicional, subterrânea, onde ela tem uma primeira região aqui, que é uma região de ramificação, principalmente nas grandes árvores, nas eudicotiledôneas, para melhorar essas raízes secundárias aqui, porque eu estou vendo uma raiz principal descendo aqui, ó, uma raiz principal, e essas raízes aqui secundárias, eu estou vendo elas se desenvolverem, ó, numa primeira região, que a gente vai chamar de região suberosa. Ah, posso chamar, eu estava exercitando, eu vi como região de ramificações, porque é uma região de ramificações para melhorar a fixação, como eu disse, principalmente em grandes árvores, né? Sim, você vai encontrar como zona suberosa, zona de raízes secundárias, que é a raiz principal, de novo, o pivotante está aqui, ó, central, tá bom, Chuchu? Para melhorar a fixação. Bom, logo a seguir, a gente consegue perceber que há mais uma região, que é a região onde ficam aqueles pelos absorventes, né? Que são modificações da epiderme nessa região para fazer a absorção. Mas essa zona, ela é chamada, muito famosa nos exercícios, de zona pilífera. Cuidado que são pelos absorventes, fazendo isso numa zona pilífera, certo? Absorção de nutrientes inorgânicos, água e sais minerais, através desses pelos absorventes. Quem mais, Chuchu? Simbora. Você viu que a coifa, aquela proteção aqui na ponta, ó, coifa, vai ser necessária essa proteção daqui a pouco. Ela tá ali na pontinha e eu já coloquei, tá? Esquisito esse desenho, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Simbora. Essa região que está abaixo da região pilífera é uma zona de crescimento por elongação ou alongamento ou de extensão da célula, se você preferir. Por isso, essa zona de crescimento, posso chamá-la assim, ela também é conhecida como isso daqui, ó, uma zona onde a célula vai se alongando. Então, uma zona de elongação, de alongamento ou ainda de distensão celular. Já a pontinha, então vamos fazer assim, eu não estou falando agora da coifa, eu estou falando da extremidade da raiz, que é protegida pela estrutura coifa, tá, Chuchu? É uma zona meristemática, onde a célula faz o quê, ó? Ó, elongação, alongamento, distensão, isso aqui, ó, o que que é isso? Mitose, duplicações celulares. Então, é claro que essa zona meristemática embrionária, eu já vi exercício chamando essa região meristemática de embrionária, claro, porque embrião faz sucessivas mitoses, né? Fazendo alusão ao embrião. Então, é uma zona meristemática, tem o tecido que faz mitose, por isso a coifa é importante. Quando você vai estudando o desenvolvimento da raiz, cara, essa ponta vai fazendo mitose e vai se enfiando no solo, encontrando, cara, alguns obstáculos, rocha e tudo mais. Obrigada, Gabi. Então, precisa tipo um capacete de uma proteção, conforme vai fazendo mitose e se embrenhando no solo, machuca demais, cara. E eu não posso machucar essa zona meristemática, senão como que vai fazer mitose, como que vai crescer e aprofundar a minha raiz?
Então, ela tem que ter essa proteção que é a coifa mesmo. Quando você vai transplantar uma planta de um vaso para outro, do solo para um vaso ou o contrário, tem que tomar cuidado para não cortar essa pontinha, a coifa, porque senão ela está desprotegida, vai fazer mitose e não consegue. Raspa numa rocha ali e o tecido fica machucado, não vai para frente. Então, essas são as partes, as regiões da raiz que você encontra nos exercícios. Bem, em relação aos tipos de raízes, que é o foco principal dessa aula, vamos começar com as raízes subterrâneas, padrão. Vai ter raiz que não está enterrada, vai ter raiz aérea? Vai, filho. Tem de tudo nesse planeta. Mas aqui a gente vai começar com as, digamos, tradicionais, que são subterrâneas. Bom, essa primeira que você está vendo, subterrânea, é bem parecida com aquela que eu estava desenhando, né? Lembra bastante? Aliás, aquelas regiões que eu falei, a gente aplica para a maior parte das raízes, não para todas, né? A diversidade de raiz é tanta que os exercícios pedem só aquele clássico desenvolvimento que você viu no slide anterior, quando se fala de regiões, tá, Chuchu? Mas eu percebo que o que é importante aqui é que eu percebo que tem uma raiz principal. Deixa eu abrir aqui a sala. Tem uma raiz principal e dela estão partindo de diversos pontos as raízes secundárias, ou seja, ramificações. Quem que entrou aqui, Xuxu? Bom, bem-vinda de volta. Então, Xuxu, olha o que eu estou percebendo. Eu vou mostrar para você no slide. Se liga que vai aparecer uma luzinha ali vermelho. Então, tá aqui, ó, tá bom? Essa raiz principal, pivotante, axial, certo? De onde estão partindo várias ramificações, não importa se é só aqui na parte de cima ou se é mais para baixo um pouquinho, bem diferente do que eu vou ver agora, ó. Repare, espera um pouco, ainda vejo ela, ó. Uma raiz pivotante, axial, de onde partem várias ramificações, mas agora eu vejo diferente. Eu vejo diferente, não está igualzinho? Não. Eu vou treinar você para você ver bem a diferença, tá? Já essa é uma raiz cabeleira ou fasciculada, ou seja, você está notando aqui que não tem uma raiz principal de onde partem ramificações, elas vêm praticamente do mesmo ponto, ó. Ou seja, elas se originam de pontos muito próximos ali. Quando que você viu isso? Porque você já viu isso nessa vida. Você viu na aula de mono e eudicotiledônia. Eu te contei que a raiz fasciculada, ou foi uma aula que você fez exercitando sua autonomia à distância, você viu de qualquer maneira, eu espero, que ela é usada, pode ser usada para conter erosão. Então, é muito comum a gente plantar, não é qualquer espécie de bambu, mas algumas espécies de bambu para conter a erosão. Então, por exemplo, está desbarrancando aqui, ó. Então, a pessoa planta lá um monte de bambuzinho, porque bambu tem aquela raiz cabeleira, é monocotiledônia, fasciculada, que como ela se desenvolve bem próximo do solo, aqueles raminhos vão tudo para a superfície, acaba favorecendo a contenção da erosão. E não a pivotante que vai lá para o fundo e fica longe da superfície. Então, aqui você está vendo uns bambuzinhos plantados para tentar conter a queda da terra aqui, né? A erosão, para dar uma segurada aí. Então, essa dica é importante. Qual? Essa daqui, ó. Vamos lá. Opa, corta aqui. Foi. Já vejo, viu, Thomas, o que você vai falar lá. Então, ó, as plantas monocotiledôneas, elas seguem um padrãozinho na raiz, que é aquela raiz fasciculada, que é ideal para conter erosão, porque ela tende a se desenvolver bem aqui ao longo da superfície, e não ir lá para o fundo, como nas plantas eudicotiledôneas, que não seguraria tanto as partículas lá da terra. Horas, eu vou fazer isso aqui para você, ó, bem rapidão, aí eu já vejo que vocês estão escrevendo lá no chat, tá bom? A raiz fasciculada é que tem desenho, gente, que é muito difícil realmente no vestibular da gente identificar a diferença. Depende de quem fez o desenho, né? E aí vai. Você percebe com a dica da tia Érica que no desenho vem quase que tudo do mesmo ponto na raiz cabeleira. Por exemplo, quem são as monocotiledôneas? O bambu,
a banana, a grama, o capim, portanto, o milho, é monocotiledônia, o arroz, tá bom, Chuchu? Agora, quando a raiz é pivotante ou axial, eu vejo que é uma raiz central, de onde partem de diversos pontos diferentes, né, a partir dessa raiz central, outras raízes. Isso é bem característico de plantas eudicotiledôneas, como feijão, todas as grandes árvores, então pé de laranja, de abacate, de manga, todas as grandes árvores frutíferas, tá bom? O café. Quando você pegou para estudar isso o quê? Se liga, diferença entre mono e eudicotiledôneas, você estava estudando angiospermas, porém, as plantas gimno, os grandes pinheiros, adivinha qual raiz ele tem? Claro que axial ou pivotante, para suportar aquela árvore grande da gimnosperma, os pinheiros têm também essa raiz pivotante. Mas quando você estudou angio, nós dividimos elas em mono e eudicotiledôneas e vimos que há outras características que diferenciam essas plantas, não só a raiz, o tipo de folha, o tipo de flor, ou seja, quantidade de pétalas e sépalas, caule, a disposição dos vasos. Não é só isso que difere uma planta mono de uma eudicotiledônea, gente. Você já estudou isso lá, eu espero, e viu outras diferenças também. Dada essa dica, embora, que se eu deixo aqui, ele aparece em todos os slides. Deixa eu dar uma olhada no que vocês estão falando aqui no chatinho. A planta tem apenas uma raiz mesmo com várias ramificações, ou pode ser dizer que são várias. Não, Chuchu, é uma raiz que vai virando uma estrutura complexa, que vai se enraizando cada vez mais, se ramificando cada vez mais. É isso, tá bom? A não ser que você veja um caso diferentão fora do padrão, e que a gente vai ver hoje ainda, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá, só isso. Esse terceiro tipo de raiz é um tipo muito famoso, porque, dá uma olhada quem está aqui, simplesmente as comestíveis. Então, é claro que o exercício de vestibular pede muito esse tipo de raiz, porque elas fazem muito parte do nosso dia a dia. Então, raiz tuberosa é aquela que conserva, armazena bastante amido, dentre outras substâncias nutritivas, vitaminas, etc., como a beterraba. A beterraba é uma raiz tuberosa. A mandioca é uma raiz tuberosa. Eu lembro quando meu pai, seu Edson, arrancou lá, eu era criança, né? Arrancou, foi colher a mandioca, ele puxou, né? O caule, e, mano, eu tava vendo o quê? O caule. Aí, quando ele puxou aquela baita raizona, que na verdade era um monte de mandioca, algo que eu comia, eu fiquei chocadíssima que eu comia a raiz de uma planta. Falei, pô, não acredito. Ele filha. Então, simbora. A cenoura, então, é uma raiz tuberosa, certo? Que armazena bastante nutriente. O rabanete é uma raiz tuberosa. Então, eu posso pedir, e pedirei, cara, o quê? Exemplo de raízes na nossa alimentação. Aí a pessoa dá o fora assim, ó. Ah, batata. Não fala só batata, é batata inglesa, que é caule, eu te mostrei. Agora, se você fala batata doce, fio, aí sim, é raiz, tá? O nabo, que na verdade é uma variedade aqui no Brasil de rabanete, né? Também é uma raiz tuberosa. Então aí você tem várias raízes tuberosas, são aquelas geralmente mais globosas, que armazenam bastante nutriente, assim chamadas tuberosas, certo? Bom, vamos sair um pouco do padrão e vamos para raízes aéreas. Então, Thomas, aqui você está vendo uma exceção. No caso de raiz aérea, eu tenho uma raiz aqui e outra, e outra, e outra se desenvolvendo. Então, na verdade, depende, mas o padrão é ter uma raiz só que vai se desenvolvendo, se ramificando. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Você percebe pela foto que ela é de fato aérea, ela se desenvolve, mas eu vi uma coisa hoje já sobre isso. Olha só, presta atenção. Em relação à origem, da onde que ela veio? Essa aqui está vindo, ó, ela veio daqui do caule. Então, quanto à origem, eu falo que é uma raiz adventícia. Você está vendo?
O que é mesmo uma raiz adventícia? É aquela que não veio da semente, da radícula do embrião, ela veio do caule ou, se fosse o caso, de uma folha, como na violeta. Isso é raiz adventícia. Do ponto de vista de sua origem, eu posso classificá-la como adventícia. Do ponto de vista da localização, tudo bem? Eu posso chamá-la agora de raiz aérea. Então, eu posso chamar uma mesma raiz, cara, com vários nomes diferentes nos exercícios. Essa raiz adventícia é adventícia porque veio do caule, ela é aérea porque está acima do solo. E outra, posso falar mais? Eu posso chamar ainda essa raiz hoje ainda de raiz escora, porque ela está escorando a planta para ela se fixar melhor aqui. Sabe quando você bota uma tábua para escorar o muro, quando o muro está caindo? É o que está acontecendo aqui. Então, se liga logo nesse começo que eu posso usar mais de um termo ou mais de uma classificação para a mesma raiz, certo? Só depende do ponto de vista. Olha aí o que eu estou dizendo. Então, essa raiz aqui, ela é aérea, ela é adventícia e ela é escora, porque ela está de fato escorando aí, melhorando a fixação, certo? Desse vegetal. Isso ocorreu na foto na base do milho, ocorre também, como você vê de novo agora, na basinha do milho, certo? E na cana-de-açúcar. Então, de novo, do ponto de vista da origem, ela é adventícia, porque ela não veio da semente, ela veio do caule. Da localização, ela é aérea e, ao mesmo tempo, ela está tendo a função aí, quanto à função, ela está escorando melhor essa plantinha ali no solo. Tá, Chuchu? Então, simbora. Olha que interessante, raiz cintura, são raízes aí que você encontra em bromélia, em orquídea. Ó, cuidado, pode dar uma falsa impressão que ela é uma raiz aérea, claro, estou vendo as raízes aqui, ó, certo? São raízes aéreas, mas eu vejo que ela pode ser chamada, nesse caso, também, não de escora, ela não está escorando lá no solo, não, ela está cintura, meio que abraçando aqui, ó, sem prejudicar a árvore onde ela está, que nem aqui a gente colocou uma madeira para ela se instalar, começar a se instalar, e você vê que a raiz cintura ela vai meio que abraçando mesmo, mas sem prejudicar, não é nenhum abraço mortal, como você vai ver hoje ainda, algumas raízes estrangulantes, sabe? Fazendo isso. Não. Ela tá ali só para apoiar. Ó, ela não é parasita, ela não se enfia lá dentro, porque isso pode acontecer, mas não é o caso, tá? Então, a cintura de bromélia e orquídea tem essa característica, ela não é penetrante, tá? Outra coisa que você percebe nela é que ela tem velame, que é uma epiderme bem fininha que consegue absorver umidade, porque como que ela vai pegar água, gente, dessa madeira aí, onde ela está instalada, ou que fosse uma árvore? É a umidade do ar, água da chuva, tem que ter uma epiderme muito fininha e a gente chama de velame, uma palavra que pode aparecer no seu estudo em relação à raiz de bromélia e de orquídeas, tá bom? Bom, agora chegou o Jason, ó, existe isso? Uxe, parece que tá num filme de terror, dá uma olhada. Parece que tá num filme do Tim Burton, não parece, cara? Ó, raiz estrangulante, aí sim, não tem mané, apoio não. Ao longo do tempo ela vai matar a árvore lá embaixo, porque ela vai se enganchando de tal maneira, é praticamente uma árvore em cima da outra, né? O mata-pau é assim, daí o termo vai demorar muito, mas essa árvore aí vai morrer que está sendo abraçada, não apenas abraçada, ela está sendo estrangulada, não é raiz cinturinha isso aí não, filha, é estrangulante. Então, uma árvore na Mata Atlântica que se chama, ou cipó, né? Cipó mata-pau, ele faz isso, ó. É um tipo de raiz aérea, portanto, né? Mais especificamente aérea estrangulante. Aí você tem uma visão visto de baixo, é como se fosse praticamente uma árvore em cima da outra, mas demora muito, mas a de baixo vai ser prejudicada sim. Até lá, a de cima já deu um jeitinho de se virar, não vai fazer falta para ela. Outro tipo famoso nos vestibulares, Chuchu, de raiz, é do mangue, né? Ó. Raiz respiratória, que já você estudou lá justamente no bioma de Mata Atlântica, naquelas regiões de manguezal. Então você percebe, até pela foto agora, ó, que algumas pontinhas vêm para cima para respirar, por isso raiz respiratória. Mas por que ela faria isso? É uma adaptação ao ambiente onde ocorre o quê? No mangue, no solo lodoso.
falta de oxigênio. Então, por exemplo, a planta Avicênia, né, ela tem essa adaptação para sobreviver no mangue, que tem decomposição para caramba, tem muitos nutrientes ali, é berçário de várias espécies do mar que vem próximo ali do mangue para desovar, deixar os ovos, as larvas nascem perto de uma água salobra do mangue, muito nutriente, só que fica sem oxigênio esse solo aí lodoso. Então, o que acontece? Adaptaram-se a esse ambiente aquelas plantas como a vicênia, cuja raiz faz a volta aqui embaixo e vem aqui para cima, ó, pneumatóforas como são, ou pneumatóforos, para pegar o oxigênio que ela não está tendo lá embaixo, já que o mangue não disponibiliza isso no solo lodoso para ela, porque, gente, pensa, raiz precisa de oxigênio também. Ah, mas como é que entra oxigênio lá embaixo no solo? Horas? É um Tupperware hermeticamente fechado? Claro que não. Ainda mais quando o solo tá. Por isso que a gente planta num solo mais fofinho, aerado, né? Não tão compactado, para poder entrar oxigênio entre as partículas e dar oxigênio para a raiz, cara. Ela precisa de energia, certo? Mas se ela não dispõe de oxigênio como no mangue, ela tem que ter essa adaptação. Ou, ó, não sobrevive, ok? Não vá confundir a palavra pneumatóide com a palavra pneumatóforo. Então, você percebe que lá embaixo, lá no solo do mangue, há uma raiz subterrânea aqui que cresce bem próximo do solo, mas a região, né, a qual a gente está se referindo, pneumatóforo, é essa região aqui que sobe, que você viu as pontinhas lá na foto, que é o pneumatóforo, a raiz em si que sobe respiratória. Já o termo pneumatódio se refere aos orifícios da raiz pneumatóforo, por onde vai entrar, então, o oxigênio atmosférico para ela. Quinto tipo de raiz, o nome dela já denuncia o que vai acontecer. Oh, yes! Aqui nós temos uma planta parasita, sugadora de outra planta. Raiz sugadora ou raiz austório é a raiz penetrante, que consegue entrar lá dentro da outra planta para sugar seivas. Seiva elaborada, como aquela que tem bastante glicose, ou seiva inorgânica, seiva do xilema, que tem água e sais minerais, não importa, Chuchu, depende da espécie de raiz sugadora e de planta parasita. Eu coloquei para você alguns exemplos aqui, como o cipó-chumbo e a erva de passarinho, que são duas plantas que são pedidas no vestibular e que são parasitas. Tem essas raízes aí penetrantes austórias, tá, Chuchu? Então, aqui, por exemplo, você tem uma raiz austório ou austória, ó, penetrante, sugadora, do cipó-chumbo. O cipó-chumbo, ele é uma planta cuja raiz, então, já que ele precisa sugar a seiva de outra planta, né, vai até o vaso condutor, vai até o xilema e o floema da árvore onde ele estiver. A ideia é justamente essa, sugar a seiva. Pô, Érica, mas manda ele fazer a fotossíntese dele, folgado. Vai pegar a glicose do floema da outra árvore? Mas que forga, hein, fio? Não é, gente, deixa eu explicar. É que ele é uma planta aclorofilada. Você sabia? Tem de tudo, hein? Cipó-chumbo é uma planta que não faz fotossíntese. Não tem clorofila para absorção de luz e fazer a glicose. Até por isso ele é todo amarelado. Tá vendo isso daqui? Você já viu, eu acho, em cima de alguma árvore. Tá vendo? Todo amarelado, parece fio de ovos. É o cipó-chumbo. Ele não tem clorofila, ele é amareladinho assim, ó. E o que acontece? Ele vai desenvolvendo as raízes penetrantes, que vai indo até o xilema e o floema, pegar tanto a glicose, então, do floema, quanto água e sais minerais do xilema, dessa outra planta que tem essas folhas verdinhas e que faz fotossíntese aqui. Então, a planta parasita. Isso é prejudicial, né? A gente vê isso na rua, um monte de fio, parece fios de ovos, então, em cima de uma árvore, é bonito de ver. Você fala, olha que bonito! Acha que é da própria árvore, né? Não. Isso aí é uma planta parasita que vai detonar a árvore ao longo do tempo, cipó-chumbo. Isso ocorre também com a planta chamada erva de passarinho, tá? Só que é um pouco diferente. Deixa eu só explicar melhor aqui para você isso, gente. Você vê assim, ó. Eu acho que eu coloquei aqui isso, coloquei aqui para você, ó.
podem ser hemi ou holoparasita. Hemiparcial, metade. Holo quer dizer total. Parasita total ou parcial. Então, o cipó chumbo que eu estava mostrando para você, aquele amarelinho, ele é um holoparasita, porque ele pega, tanto seiva do xilema quanto do floema. Tanto a seiva inor quanto a orgânica. Já a erva de passarinho, cara, ela é hemipassarinho, ficou bonito isso. Tá gravando, produção? Hemiparasita. Por quê? Porque ela vai só até o xilema. Ela faz fotossíntese, ela não é aclorofilada, essa planta, erva de passarinho. Então, se ela faz a glicose, para que ir até o xilema e floema, onde tem a glicose no floema? Ela vai só até o xilema, para pegar água e sais minerais. Então, se liga que existe planta com raiz sugadora, austório, que é M, e o cipó-chumbo, que é holo, parasita total. Vai tanto no xilema quanto no floema pegar nutrientes, tá bom? Fui. Essa raiz tabular, que você encontra em algumas grandes figueiras da nossa Mata Atlântica, na Samaúma amazônica, ou também no flamboyant, que alguns de vocês já viram de pertinho, ela parece de fato uma tábua, dá uma olhada, o aspecto dela. É para melhorar a estabilidade, a fixação. Olha só a Samaúma, essa árvore gigantesca da Amazônia, 65 metros de altura, tá bom para você na Amazônia? Olha aí, gente, isso aí não é fake news, não, isso aí é uma Samaúma. Olha as raízes tabulares para melhorar a fixação. Você percebe que são raízes aéreas, né, não são subterrâneas, e que também, como a raiz escora, a tabular, ela é considerada escora também. Até naquele xeroquinho que eu dei para vocês lá, que eu enviei, eu falo isso. A raiz que você está vendo aí, deixa eu apontar melhor, onde as crianças estão aí fazendo uma pose para foto ou brincando, ó, dá uma olhada. Essa raiz aqui é essa outra, ela, sim, está escorando, eu posso falar que ela é escora, só que dessa vez ela parece tábua, ela é achatada, percebe? Então, é uma raiz que eu posso chamar de escora ou ainda de tabular. Eu deixei aqui para você a dica biocultural, né? Se você ainda não conhece esse fotógrafo brasileiro, Araquém Alcântara, misericórdia. Quem gosta de foto se liga na arte da foto, então, filho, não conhece Araquém Alcântara, fotógrafo de natureza? Você vai ver as fotos dele como essa? É de cair o queixo. Fica a dica. Tá bom? Vamos mais um pouquinho? Olha o flamboyant, com suas raízes tabulares aí, que melhoram também na estabilidade dessa grande árvore. Olha aí, você já deve ter visto, o flamboyant é aquele que dá isso aqui, ó, aquela vagem gigante, né? Você já deve ter ficado embaixo de uma sombra de flamboyant, apesar da origem dele não ser brasileira, pelo menos essa espécie. Tá bom? Grampiforme tem função também de fixação, só que a gente está falando agora de plantas trepadeiras. Você conhece a unha de gato? A unha de gato desenvolve essa raizinha aqui, ó. Você está vendo que interessante? E que vai se fixando, por exemplo, no muro ou no ambiente onde ela estiver, com a ideia de formar esses grampos, grampiforme mesmo, para melhorar também a sua fixação, certo? Mudando um pouquinho o papo agora para raízes aquáticas, característica de quem? Obviamente, das plantas aquáticas. Me dê exemplo de plantas aquáticas. Olha, geralmente o pessoal fala só da Vitória Régia, eu vou chegar lá, mas não, nesse momento eu estou falando, olha que bonitinho, estou falando do aguapé, estou falando do alface d'água. Então, são plantas cujas raízes, ó, como elas são aquáticas, tem muito, muito, muito tecido aqui que reserva o quê? Ar, para ela boiar. Eita, que eu vi isso aula passada, hein, gente? Parênquima erífero encontrado nessas estruturas para que ela possa boiar e buscar a luz, né? Lá em cima, na superfície da água, e fazer sua fotossíntese. Então, essa é uma especialização, uma raiz que normalmente, cara, você pega uma planta terrestre, bota ali na água, apodrecer, acabou. Ela não, ela tem essas adaptações aí para essa região, para esse ambiente, né, aquático. A Vitória Régia também, só que vem um alerta. O pessoal costuma achar que ela é uma folha, né, essa parte de cima é a folha dela, né, pronto, e acabou, uma folha flutuante, que vai para onde ela quiser, daqui para lá. Gente,
Pelo amor de Deus, ó, existe um caule nela, e a raiz dela, portanto, uma raiz aquática, fica ali embaixo, ó, se enterra, você tá vendo? Então, ó, ela vista por baixo, ó, você tem um caule e ela vai enraizar lá embaixo. Não deixa de ser uma raiz, ela não é flutuante como a anterior, mas ela é uma raiz aquática. E posso falar, todas as partes da Vitória Régia são comestíveis. A folha é comestível, então a população amazônica, na culinária tradicional amazônica, utiliza tanto a folha quanto o caule, a raiz também, mas eles evitam de usar a raiz, porque senão você perdeu a planta, né? Ela não se reconstitui depois, certo? Mas tudo isso daqui é comestível, curiosamente, na culinária amazônica. Olha visto por baixo. Peguei essa foto da internet, tá? Não sei quem é esse cidadão. Bom, se ele disponibilizou a foto dele lá, é porque ele autorizou, né? Então vamos lá. Por baixo da folha, você vê que tem muito óleo, tem espinho. Olha ele tomando cuidado para segurar, porque tem espinho para dedéu isso aqui, até nesse caule, certo? E que estaria preso lá embaixo de uma raiz aquática. Bom, para de falar de raiz um pouquinho, gente. Partiu estudar outro órgão. Vamos dar ênfase ao caule. Fiquem à vontade em escrever ali no chat sempre, Chuchu. Vocês estão aí comigo ainda? Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, não me deixa falando aqui, não, sozinha. Me deixa falando mais com vocês. Vamos começar a olhar com mais calma agora esse outro órgão, o chamado caule. Bem, funções do caule. Claro que é interligar a raiz até a folha, afinal de contas, ali por dentro do caule está passando o quê? Vasos condutores, xilema, floema, fazendo então essa conexão entre folha e raiz. Seiva da raiz vai para a folha, da folha vai para a raiz, certo? Água do solo vai para a folha, glicose da folha vem para a raiz, interligando-os. Mas, obviamente, vocês até me disseram hoje, sustenta, né? Sustentação de folhas, flores e frutos. Então, a raiz fixou, certo? Absorveu alguns nutrientes inorgânicos e o caule aí sustentando, interligando a raiz à folha. Claro que alguns também podem reservar amido, hein? Os tubérculos, como a batata, que eu apresentei, batata comum, não batata doce, que é raiz, uma raiz tuberosa, nutritiva. Não, estou falando de um caule que é nutritivo, como a batata. Então, a gente vai chamar esse caule nutritivo daqui a pouco de tubérculo. Então, uma terceira função aqui pode também armazenar alguns tipos de caule, né, Chuchu? Aliás, o chuchu não é nem caule, nem raiz, é um fruto, mas deixa para lá. Vamos lá. Origem do caule. A gente viu a origem da raiz, agora a gente vê a origem do caule. Bem, normalmente ele tem origem como a radícula aqui, ó, que vai ser a raiz, no caulículo do embrião, certo? Ó, aqui uma radícula originando uma raizinha no feijão e aqui um caulículo que vai se desenvolver em caule, certo? Então, normalmente a regra é essa, é surgir do caulículo do embrião. Porém, ele pode também, se eu considero, eu falei para você hoje, ó, que essas gemas laterais do caule, ó, tem meristema fazendo mitose, de onde surgem galhos, que nada mais são do que caules se desenvolvendo, ele pode ter origem também nas gemas laterais, formando os galhos, certo? A gente chama essas regiões aqui, ó, do caule de nó. Nó. E entre os nós, a gente chama de entrenós. Assim mesmo, você vê muito isso na teoria. Bom, vamos para os 4 principais. Há outros, mas esses, cara, o vestibular pergunta muito deles. São os 4 principais tipos de caules. Eu vou apresentar um por um. Caule tronco, haste, estipe e caule do tipo colmo. É para já. Gente, caule do tipo tronco, me recuso. É isso aí, pronto e acabou. Oi? É, cara, é tronco. É um caule putia desenvolvido, cara. Ele não é um caule fino, sabe? Como um caule haste, uma pequena haste. Não, filho, é tronco, tronco de árvore. É um caule muito desenvolvido. É que as pessoas, normalmente, elas usam como sinônimo, né, cara? Caule é o mesmo que tronco. Não, Chuchu, há vários tipos de caule. Tronco é um deles. É esse caule aí de qualquer grande árvore, sabe? As árvores frutíferas todas, portanto, têm caule do tipo tronco.
O que dirá, então, uma sequoia, que é um pinheiro gigante lá da América do Norte, filho, que um dia eu ainda vou conhecer, certo? 100 metros de árvore, tá bom para você? Se isso não for caule do tipo tronco, não sei o que é. É um caule bem, sabe o que a gente fala? Eu pus no xerox para você. Ele é bem lenhoso, dá muita lenha, não que eu queira derrubá-lo para isso necessariamente, né? Mas é um caule bem lenhoso, bem desenvolvido. Já o caule do tipo haste é só uma haste mesmo. Olha só que frágil, né? Não é muito desenvolvido. As flores de jardim todas têm um caulinho do tipo haste. As ervas, né? Então, por exemplo, a folha do orégano, a folha do alecrim, folha, elas estão presas num caule bem fininho aqui. Geralmente ele é verde, o caule haste. Geralmente ele tem a capacidade de fazer fotossíntese também. Ele é bem fininho, absorve luz, tá, gente? Então a gente está falando do caule da salsinha, o caule do pé de feijão. Não estou falando do feijão, que é uma semente, misericórdia. A salsinha, que é uma folha. Mas eu estou falando do caule, o caule do tipo haste, tá bom? As ervas, de maneira geral, as herbáceas. Olha a couve aí. Você come couve, nunca vi um pé de couve na vida, meu. Aí tá lá, ó, o caule. Eu dei um caule no caule. Eu dei um zoom no caule, aqui, ó, para você ver que é um caule do tipo haste. Sim, embora pouco desenvolvido, ele é mais frágil e delicado. Eu costumo resumir assim, né? Eu não vou colocar numa prova o que eu vou falar agora, misericórdia. Mas eu falo, você sobe na planta, ela tem um tronco. Você não sobe, você vai tentar subir no pé de couve e você amassa ele, judiação. Então é uma haste o que ele tem. Vamos lá. Já o caule do tipo estipe é o caule de todas as palmeiras, portanto, coqueiros. Você percebe que ele não tem ramificação ao longo dele, ó? Não tem, porque o tronco teve ramificação no caule. Agora, esse aqui ele só tem lá na ponta, na extremidade dele, o desenvolvimento das folhas. Né? Então você vai desenhar, fazer um desenho de coqueiro, você faz um caule bem não ramificado, né? Bem, digamos, lisinho, e aí lá em cima é que se desenvolvem as folhas. Esse é o caule do tipo estipe. Sabe qual é a pegadinha aqui, gente? A pegadinha é, de repente, o texto fala assim: eu estou vendo a planta tal, tal e tal. Qual planta citada tem o caule tipo tronco? Qual tem o tipo haste? Qual tem o tipo estipe? E se eu não sei espécies de palmeiras, aí está escrito lá, carnaúba. A carnaúba é o quê? Se eu sei que carnaúba é uma palmeira, filho, eu sei que ela tem caule de estipe. Se eu sei que macaúba ou macaúva é uma palmeira, apareceu essa palavra no texto, se refere a uma palmeira, macaúba, filho. Carnaúba é uma palmeira, uma espécie bem famosa também nos textos. Que mais? Se não me engano, Juriti é uma pomba. Como que é? Começa com J, Jerivá, lembrei, Jerivá. Jerivá também é uma espécie de palmeira. Então a pegadinha é essa. Ó, Buriti é uma palmeira. Sabe? Se liga que eles podem falar nomes de palmeiras e fazer referência ao caule. É caule do tipo estipe. Já o caule do tipo como, do bambu e da cana, é um caule que dizemos é do tipo colmo. O que define então um caule do tipo colmo? Vamos ver. Ele tem os nós e os entrenós muito bem definidos, não que os outros caules não tenham. Até o do tipo tronco tem essas regiões que a gente chama de nó, entrenó, certo? Mas o que difere aqui o caule colmo dos outros é isso daqui, ó, que você que é do mato, você já sabe. Ele tem as divisões, agora sim você vê melhor, por acaso ele é vazio, tá? Que o da cana também é colmo, mas é cheio, preenchido de substância nutritiva, né? Mas eu não me refiro a isso, ao fato dele ser vazio ou cheio. O como se refere ao fato, dele ser segmentado lá dentro. Então, os nós não são apenas regiões com tecido aqui, ó, externo, mas sim eles se embrenham lá dentro, formando lá os gomos. Se você corta um tronco, ele não tem essas divisórias aqui, os gomos, os anéis, os nós internos aqui. É coisa que acontece com quem tem caule como o bambu e como a cana de açúcar.
É praticamente um anelídeo das plantas, né, Fio? Tem os anéis ali, ó. Mas o caule do tipo colmo pode ser vazio ou cheio, pelo que você está vendo, preenchido ou não. No caso da cana, ele é preenchido por substância nutritiva. Então, lá por dentro tem aquelas, os anéis, né, as divisórias de fato, mas preenchido, o entrenó é preenchido, nesse caso, por substância nutritiva. Bom, esse aqui, cara, se liga, porque, mano, campeão de audiência nas provas. Caule do tipo rizoma. Qualquer caule que é subterrâneo, ele é chamado de eu me pareço com raiz, porque quem se enterra normalmente é raiz. Eu sei que há exceções. Então, o nome dele é eu sou caule, mas me comporto meio que como uma raiz, sou enterrado. Eu sou caule rizoma, como o caule da bananeira. Então, não, para tudo. Tudo que eu vejo aqui no pé de na bananeira é folha? O caule está lá embaixo, subterrâneo? Oh, yes. Então você tem um pseudo caule aqui que não é, são folhas modificadas. Tem as folhas mais tradicionais verdinhas aqui, fotossintetizantes, e algumas folhas que meio que se enrolam aqui, formando um pseudo caule que não é caule não, filho. Caule mesmo tá lá embaixo, então ele é um caule do tipo subterrâneo. Eu falo que ele é do tipo rizoma. Gente, qualquer caule que é subterrâneo, eu chamo de rizoma, tá bom? Então não importa se ele é comestível ou não, se ele está enterrado, ele é subterrâneo, ele é um caule do tipo rizoma. Aqui é muito comum você encontrar esse caule subterrâneo em samambaias, não todas, mas muitas. Então aqui, ó, isso aqui estava o caule dela, estava a folha na mão da pessoa, né? Ó, a folha, o órgão folha. E aqui eu vejo o caule que estava enterrado, subterrâneo. Nada impede desse caule formar raízes. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele enraiza. Mas ele subterrâneo como é chamado de caule rizoma. Também campeão de audiência, porque se está no meu dia a dia, na feira, no meu prato, a gente vai te perguntar, me dê 4 exemplos de caule do tipo tubérculo. Vamos lá. Batata inglesa, que mais? Então, nós temos sim que dar exemplos de tanto raízes como caules nutritivos. Se liga que a raiz nutritiva, como que ela chamava mesmo? Tuberosa. Já o caule, quando é nutritivo, a gente fala que ele é tubérculo, certo? Como a batata comum, a batata inglesa, que já nos mostrou isso hoje. É que eu tô com uma ideia. Tô com uma ideia. Tô com a ideia de chamar a batata, então essa daí, a batatinha, a batata comum, de caule tubérculo. Por quê? Porque ela é nutritiva. Boa. Tô com outra ideia aqui. Eu vou chamar a batata comum de caule rizoma. Por quê? Porque é subterrâneo. Então, veja, de novo, assim como para raízes, eu aplico também para o caule o seguinte: diferentes denominações, classificações, depende do ponto de vista, tá bom? Embora para. Olha que bonito. Então, às vezes, você com a batata recheada, a batata do McDonald's, e nunca viu que a batata é um órgão subterrâneo, um caule que gera galhos, tá, Chuchu? E tem essas raizinhas aqui depois. Simbora. Inhame! Aí vem lá na prova. Fulano ou fulana foi à feira depois do isolamento, do distanciamento social, foi tranquilamente à feira, fica a dica. E foi ainda de máscara, né? Beleza. E comprou batata comum, inhame, gengibre, e vai falando um monte de planta que a gente come, fio. E quer que você classifique o seu exercício 1 é sobre isso. Classifique os itens citados comprados na feira em caule, raiz, folha, fruto, semente. É disso que eu estou falando. Aí vem escrito lá, inhame. Inhame é um caule, cara. Aliás, eu posso dizer mais. Ele é caule por quê? Porque brota dele gemas laterais. E eu falo que ele é um caule do tipo tubérculo, porque ele é comestível, certo? Assim como, agora sim, quem é que estava me perguntando lá? O gengibre, Chuchu, pelo jeito você já plantou ou colheu o gengibre. Ô, Júlia, sim, o inhame também é subterrâneo.
E essa foi uma pergunta em relação ao gengibre, acho que do Thomas, né? Não lembro quem aqui, Otávio. Então, vamos lá. Olha que interessante. O que você está vendo aqui? Cara, o gengibrão, eu amo, né? Tem gente que não gosta, eu sou alucinada por gengibre. Ele é um caule. E repare, opa, bateu o meu sino aqui, é só para avisar que deu 1 hora de aula, tá, Chuchu? Continua comigo. Ele é um caule, e ele é um caule comestível, do ponto de vista, então, nutritivo, né? Eu me alimento dele, né? É um caule nutritivo, um tubérculo. E quando você vai colher ele, acho que é por isso que o Victor perguntou, eu já plantei gengibre recentemente, inclusive aqui, a maior parte lascada dele fica embaixo da terra, Chuchu. Fica uma partinha, essa partinha aqui, ó, para cima, né? Mas não chega a ser aéreo, não, Chuchu. Ele é considerado subterrâneo mesmo aqui, tá bom? Porque a maior parte dele fica, depende do ponto de vista de quem está classificando, mas normalmente ele é assim considerado, tá legal? O que importa é o quê, gente? Foca aqui no que interessa. Curiosidades à parte, vestibular. Vestibular pergunta do gengibre. Gengibre é um caule nutritivo, certo? Não é um caule tubérculo. Este cara já apareceu hoje, o mangue. O cara é o mangue. Um ambiente de solo lodoso, uma água salobra, certo? Onde requer algumas adaptações aí para sobrevivência. Então, eu estou vendo um caule aqui do tipo chamado risóforo. Cuidado que não é rizoma. Rizoma é caule o quê? Subterrâneo. E eu não estou vendo aqui isso. Eu estou vendo caule risóforo que ocorre no mangue, que é o seguinte, ó. Para melhorar a sustentação nesse lodo, o caule vem, como você está vendo aqui e aqui também, e ele começa a enraizar. Raízes adventícias surgem mais para baixo aqui, são raízes adventícias. Mas o caule risóforo é aquele que cresce para baixo, porque normalmente, vamos pensar um pouco, qual é a regra para caule? O movimento, o tropismo dele, que a gente vai estudar movimentos vegetais no final do ano. Normalmente ele cresce contra a gravidade, para cima. Tá bom, Chuchu? Agora, aqui eu estou vendo uma região onde o caule está crescendo, isso é fora do padrão para um caule, em direção ao centro da Terra. Normalmente quem faz isso é raiz, né? Daí o termo caule tipo risóforo. Mas eu percebo que além dele se movimentar para baixo, crescendo, diferente dos outros caules que fazem isso para cima, ele começa a enraizar, ter raízes adventícias para melhorar a fixação no mangue. Ai, sinto necessidades, gente. Olha aqui, que bonitinho. Necessidade de te falar o seguinte. Em relação ao mangue, eu vi 2 tipos de estruturas. Eu vi raiz respiratória que aponta aqui para cima com orifícios, certo? Raiz respiratória pneumatóforo, já que é um terreno pobre em O2. Raiz respiratória. Mas eu acabei de ver caule risóforo que cresce para baixo e que começa a enraizar, formando raízes adventícias. Entendeu aqui, Chuchu? Então, a raiz respiratória está aqui, nesse desenho. O caule risóforo crescendo para baixo nessas regiões está ali. E, a partir dele, enraizam raízes adventícias. Tudo isso para melhorar a fixação no lodo. A não ser aquele trechinho da ponta que é para pegar oxigênio. Essa você vai se surpreender com isso aqui, cara. Essa você vai gostar. Quem tá aqui? Ah, não, para tudo. Para, cebola, Érica. Cebola, eu nunca fui lá colher cebola. Cara, chega só a cebola, a parte em si, que é a parte de baixo, a pessoa não tem ideia, mano, que é uma planta que tem essa parte de cima aqui com folhas fotossintetizantes que a gente tirou, certo? E aí chegou para você o que lá na feira, no mercado? Chegou isso aqui. E o que eu tô vendo? O que chega para mim? Chega um caule, que é essa base aqui, ó, e que sobe um pouquinho, cara. Mas é mais essa base mesmo, tá? Ele enraiza, ok? Mas por que eu chamo esse caule de caule bulbo? O que ele tem de diferente? É que além de ser subterrâneo, você viu na foto que estava lá embaixo da terra? Ele não é só isso, subterrâneo, pronto e acabou. Ou, sei lá, subterrâneo, comestível.
Não, fio, ele é diferente dos outros. Perceba que ele é rodeado por folhas. Folhas modificadas, catáfilos, se preferir. Então, tem aquela folha verde lá em cima, fotossintetizante, mas essa parte comestível aqui são folhas modificadas ao redor de um caule central pouco desenvolvido, e a base dele aparece bem aqui, ó. Esse é o caule do tipo bulbo. A nossa conclusão é o que está escrito aqui, olha. Caule bulbo, além de ser subterrâneo, ele é pequeno, pouco desenvolvido, e principalmente isso aqui define ele, ó. Ele é rodeado por folhas modificadas. Então, desde a casca da cebola que eu tiro, até ali as membraninhas lá que eu vou tirando para comer, são folhas suculentas modificadas ao redor de um caule. Mas e se aparece no vestibular cebola? É o quê? Foi na feira, comprou cebola. Comprou o quê? Que órgão? Caule. Caule do tipo bulbo. Repare que sim, o alho também é um caule do tipo bulbo. Já colheu alho na vida? Só que ele é um pouquinho diferente do bulbo da cebola, porque ele é composto, ele não é simples. Oi? É que é o seguinte, ó. Uma coisa é a cebola, que é um caule rodeado por folhas, pronto e acabou. Ele não, ele tem os dentes do alho que a gente chama, né? Olha aqui. A gente chama de dentes do alho aqui, em corte para você ver. Ele tem vários mini bulbos. Isso aqui é um bulbo. Eu vou falar que isso aqui é um bulbo daqui a pouco. Então, cada dente de alho é um mini bulbo. E o que é mesmo bulbo? É um caule muito simples, muito pouco desenvolvido, né, Chuchu? Rodeado por folhas modificadas. Sim, são folhas modificadas. E aí, gente, opa, tem o próximo caule. Morango é um pseudofruto, porém, ele se desenvolve em uma planta, o morangueiro, cujo caule é rastejante, tá vendo aqui, ó? Olha ele rastejante. Eu posso chamar esse caule de rastejante, de estolho, de estolão, como preferir. O que mostra para a gente a foto e a figura é que o caule estolão da grama, também é assim, do morangueiro, é um caule que cresce paralelo ao solo, não como aqueles tradicionais ou essa regiãozinha aqui que não é rastejante, né? Que vai para cima. Não, um caule estolho, como o do morangueiro, é aquele que vai enraizando, ó, e cresce paralelo ao solo. Esse também é famoso no vestibular, porque olha quem está lá. O caule do cacto. O caule do cacto, adivinha, tem adaptação para quê? O caule cladódio. Caule cladódio, obviamente, é adaptação a ambientes secos. Então, descreva o... Peraí. Se é um caule adaptado para ambiente seco, como o da nossa caatinga ou de desertos em geral, ele tem que reservar água. Ele é suculento. O caule cladódio é suculento. Ele tem muito parênquima o quê? Aquífero. Não vai confundir lá com a planta aquática, que teve estruturas com parênquima aerífero, para boiar. Não. Aqui eu quero reservar água, parênquima aquífero. É um caule que faz fotossíntese, é verdinho, porque a folha não vai conseguir fazer, gente. Ela teve que ser modificada em espinho para evitar transpiração excessiva pelo limbo, pela parte plana dela. Num ambiente tão hostil como esse, cara, ficar com folha esticada, perdendo água, transpirando, não dá para sobreviver. Então, elas são aqui folhas modificadas em espinhos para evitar a transpiração, só que daí também não dá para absorver luz e fazer fotossíntese. Como que isso foi resolvido? O caule é clorofilado. Olha, é uma adaptação tão surpreendente dessas plantas que eu digo mais, ó. Os espinhos acabam, além de evitando a transpiração, né? Uma folha modificada em espinho não transpira como uma plana tradicional, serve de proteção, né? Porque até eu que sou mais tonta no deserto, quero vir aqui, ó, e roubar a água que está aqui dentro. Não, aqui não tem isso não, filho. Aqui está protegido por espinho, a reservinha de água. Magnífico. Cladódio é esse caule do cacto. Bem, você pode encontrar em alguns caules algumas modificações, que nem eu tenho um pé de limão aqui, o meu limoeiro que se chama Bruna. Tem Bruno na sala? Não lembro, Xixi. Né?
uma homenagem a um personagem lá da série Merli. Acho que eu já te contei isso mais de 1000 vezes, agora fica registrado, gravado. O meu limoeiro Bruno, ele desenvolve uns espinhos, assim como a laranjeira, ó, que são modificações do caule. A modificação do caule, gente, acaba servindo para proteção, e se a modificação do caule vem lá de dentro mesmo, gente. Se não me engano, eu já expliquei isso para vocês, para você não se confundir com acúlio. Na biologia, espinho é espinho, acúlio é acúlio. Então, na prova de biologia, você fala que a roseira desenvolve espinho? Errou! Aquela tem espinho? Não, ela tem acúlio. Qual é a diferença? Claro que no seu dia a dia, você chama isso aqui de espinho, acúlio, guinho, Zezinho, Luizinho, como você quiser, filho, é dia a dia, certo? Mas negócio que espeta o dedo e dói, mas na prova de biologia, gente, a diferença é a seguinte, quando eu falo que a estrutura como a roseira aqui, o caulinho aqui, ó, ou a planta em si, desenvolveu acúlio, na verdade não vem lá de dentro do caule, não é uma modificação caulinar, é um anexo da epiderme dela. Então, você arranca isso com mais facilidade do que aquele espinho lá. Aquele espinho do Bruno, do meu limoeiro, você não arranca nem a pau, porque ele vem lá de dentro do caule. Agora, isso aqui com jeitinho, cuidado para não machucar o dedo, você vai fazendo, forçando assim, isso aqui sai, tá bom? Por quê? Porque ele está preso só na epiderme aqui, é só um anexo da epiderme, não é um cara que veio lá de dentro do caule, o acúlio. Tá bom, Chuchu? Então, cuidado. Bom, outra modificação caulinar famosa nas provas é a gavinha. Você, chuchu! Chuchu é fruto, né? Mas o pé do chuchu, do maracujá, da uva, então a videira, para melhorar a fixação dela, e ela vai subindo, ó, aqui numa cerquinha, né, no arame, ela vai se enroscando, às vezes em outras plantas, certo? Através da gavinha, que é essa estrutura que se desenvolve do caule e vai, de fato, se enganchando. Isso aqui você vai estudar melhor comigo na aula de movimentos vegetais que eu te falei no final do ano. Porque a gavinha, a partir do momento que ela encosta em alguma coisa, então é o contato que estimula esse movimento, aqui nessa região, né? Ela vai se enrolando cada vez mais, e aí as folhas vão ficando mais no alto para absorver melhor a luz e fazer fotossíntese, certo? Lá na nossa escola, na frente da sala do terceiro, tem bastante planta ali, tem a horta, né? E ali se desenvolve, às vezes, maracujá. E você já deve ter visto a gavinha dos maracujás ali da escola. Bom, sobre folha, eu já havia dito que a gente vai ver pouca coisa nessa aula, porque tem pouca coisa mesmo. Não é que tem pouca coisa, cara, é que a seguir, e também ano passado, né, gente? Você estuda fotossíntese, você estudou fotossíntese, então você já estudou folha pra caramba, você já estudou corte de folha, mas aqui eu queria te lembrar o seguinte, embora que pode aparecer isso em alguma questão, a palavra pecíolo. Olha uma folha de Eudicotiledônia, e a gente fez uma mini revisão hoje, além da Eudicotiledônia apresentar a raiz, como que é mesmo? Pivotante axial, ela apresenta normalmente uma folha peciolada, tem esse pecíolo, que é esse cabinho que prende a folha ao caule. Além disso, repare que pelo limbo foliar, pela superfície toda, você tem essas nervuras que se desenvolvem de maneira muito parecida com a raiz dela, ou seja, tem uma nervura central, como a raiz lá é central pivotante, né? De onde partem as outras nervuras. Você acha que isso aqui é o quê, gente? É só um desenho para ficar bonitinho. Não, gente, lá dentro da nervura, o que que passa lá dentro? Xilema e floema, vasos condutores. Então, os vasos condutores, né, eles passam da raiz pelo caule até a folha, dentro das nervuras. Já as plantas monocotiledôneas, que a gente citou algumas hoje, milho, arroz, as folhas, a grama, né? Aqui é essa cana de açúcar. As folhas apresentam nervuras paralelas. Então, você encontra o termo paralelinérvia para essas folhas, ó, por quê? Porque as nervuras estão dispostas ali de modo paralelo. Já a folha da Eudicotiledônia, a gente, além de ser peciolada, tem o cabinho, que a da mono geralmente não tem, ó, ela é invaginante, ela vai se enrolando aqui, você viu? As eudicotiledôneas, têm essa folha reticulinérvea. Mas isso você já estudou naquela aula de
angiospermas na classificação de mono e eudicotiledônio. Certinho? Bom, observação final. Nós ainda não estudamos com detalhe as flores, né? Mas lembre-se, se aparece lá alcachofra, lembra na listinha de compra da pessoa no exercício? Onde eu coloco alcachofra na classificação de órgão? É raiz, é caule? Gente, são flores. Olha aí, descaradamente flores. O quê? Quando eu como brócolis, eu como inflorescência, um monte de florzinha? Oh, yes. Então, apareceu no exercício, comprou brócolis, comeu o quê? Brócolis é o quê? Você está vendo aí agora nas imagens? Está muito claro que é uma reunião de várias florzinhas, é uma inflorescência, são flores. Assim como quem? Está no nome dela. Sim, couve-flor. Mas cuidado, que tanto o brócolis quanto a couve-flor, apesar de a gente estar falando dessa região aqui, ó, um monte de florzinha, certo? E dessa região aqui, ó, vou voltar lá para você ver. Um monte de florzinha. Repare até pelas fotos que nada impede de vir folhas também para a sua ingestão, para a tua culinária, certo? Ó, aqui, por exemplo, nada impede de eu pegar aqui algum talo, alguma haste, algum caule e até mesmo uma região da folha. Mas isso daqui é um monte de flor. Comeu couve-flor, a gente fala que comeu inflorescência. Simbora. Tá? Pegou já o exercício em classe, Chuchu? Tá bem nos finalmente nossa aula? Calma, tem tempo. Pode abrir o áudio aí para fazer pergunta, observação ou o chat. Deixa eu baixar o chat aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa. Gente, eu não tô sozinha, né? Misericórdia, vocês estão tão quietinho. Vou até parar de gravar para você ficar mais à vontade aqui.